Olá pessoal, nós estamos aqui neste momento fazendo uma simulação sobre o Tribunal do Júri. Tem muitos casos em Minas Gerais, Alagoas, Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. E quero neste momento convidar a todos os acadêmicos, como também a todos os advogados que são ávidos para conhecer a instituição do Tribunal do Júri. Quero neste momento iniciar com a questão do crime. Quando há o homicídio, então o advogado ele tem que estar preparado para se dirigir até o local do crime. Por quê? Uma boa pergunta que exige pausa para uma profunda reflexão que muitos desconhecem, que os policiais militares isolam o local para preservar o crime. Mas como existem os bons policiais, existem também os maus policiais, em que alteram a cena do local do crime. E o advogado com vista muito aguda tem que saber como pré-questionar a cadeia de custódia. Tem o local relativo, o local mediato e o local imediato. Mas a cadeia de custódia tem todo o acondicionamento, tem todo o rastreamento e tem que passar de mão em mão, sem que aquela pessoa que pegou aquele objeto pegue o segundo objeto. Essa é a cadeia de custódia, para chegar ao seu término sem nenhuma mácula, porque em assim sendo, vai haver o quê? A sua quebra. Com a sua quebra, então o advogado vai fazer a arguição de pré-questionar a nulidade absoluta, não sendo uma nulidade relativa. Então tem que haver uma paridade entre o órgão defensório como também o órgão acusatório. Porque o promotor de justiça, detentor do custos legis, ele tem a missão de perquirir toda a prova processual desde o início do crime. Mas a partir do momento em que o advogado ele não tem o devido processo legal, não tem a ampla defesa para exercê-la em seu mistério até a última instância, que é justamente a conclusão inquisitorial, então ele vai ficar totalmente apoucado diante do gigante falacioso e que muitas vezes não tem o arsenal de conhecimento médico-legal de cunho pericial para saber como descaracterizar a denúncia ofertada ao inquérito ser concluído e enviado para o Ministério Público, que tem a missão de fazer o cálculo estrutural da engenharia jurídica. Da mesma forma que o engenheiro vai fazer o levantamento topográfico das investigações encetadas para depois fazer a análise do solo. Essa análise do solo, na correlação com a análise do solo jurídico, a questão da balística, do exame de balística, como foi realizado esse exame de balística, as suas circunstâncias, para que o advogado tenha uma maior mobilidade para duelar com o seu ex-adverso, seu oponente, que é o promotor de justiça. Depois vai o delegado, da mesma forma que o engenheiro vai fazer a fundação, o delegado vai fazer a fundação jurídica e depois de concluir o inquérito, então envia para o Ministério Público, que tem o dever de apresentar a denúncia, mas que antes de apresentar a denúncia tem que fazer o cálculo estrutural da engenharia jurídica para depois enviar para o juiz, e o juiz ele tem o dever de só pesar as provas através de duas faculdades a ele facultadas, que são as máximas da experiência, como também o livre convencimento. Então essas máximas da experiência não podem ser de maneira comezinha, apenas uma questão ritualística, apenas aquela mesmice, sem buscar pesquisa, sem se exaurir para ir ao campo, para saber, perquirir o que foi, como deixou de ser, a busca
para enxergar numa visão meteórica além da própria lei, para que um novo caso como o dos irmãos Naves, que ficou de maneira perpétua, cravado na história jurídica, possa perpetuar em inúmeros casos de pessoas inocentes que são trucidadas juridicamente por falta de um conhecimento de ordem filosófica, de um conhecimento de ordem psicológica, pela falta de conhecimento de cunho pericial, de cunho médico, para que a justiça justa e perfeita ela possa triunfar em meio a tantas aberrações jurídicas. Depois, o juiz ou acata ou rejeita a denúncia. Se acatar por uma mera conceituação, sem ter aquela convicção, sem examinar, sem perquirir, sem buscar, tanto contra a legem como segundo legem, a lei, para que realmente o ser humano possa ser julgado com uma maior equidade. Então, se instaurar o processo, e esse processo seja totalmente um processo com cabos soltos, desconectados, então o advogado ele vai saber como alinhar este processo, juntando os cabos que estão soltos, para que o juiz não possa utilizar a lei que é legal e constitucional como mero trampolim para se materializar mais um ato ilegal e inconstitucional. E neste caso eu quero trazer de uma forma ocorrida em casos concretos ao mundo jurídico, concernente a uma pessoa em que foi acusado de ter matado 5 pessoas numa chacina na Avenida Candítio Sampaio, em que o promotor de justiça ele não teve o devido zelo em examinar com maior denodo a perícia técnica científica de forma imparcial, indo minudentemente pormenorizando todos os elementos para saber até onde foi essa preservação, quem foi que preservou, se não houve alguma mancha, alguma mácula, para que o réu não pudesse ser trucidado com mais uma pessoa em meio a tantas pessoas que são verdadeiros bodes expiatórios no cenário jurídico. Aí sim, se esse processo ele foi instaurado, então o advogado ele tem que contrariar de forma técnica a cadeia de custódia que foi quebrada, por que foi quebrada, as suas circunstâncias, qual foi a mácula e o porquê essas provas têm que serem destranhadas, porque são provas imprestáveis e o réu incontinente, no habeas corpus até de ex officio, ser colocado em liberdade. E, caso o juízo monocrático ignore que ele deva ser colocado em liberdade, alegando a hediondez num cálculo probabilístico, onde estão presentes sempre que comente as variáveis aleatórias, onde num cálculo probabilístico você sacode a moeda para saber a probabilidade de dar cara ou coroa. Então nessa cara e coroa a pessoa pode ser condenado, mesmo sendo culpado, como também mesmo sendo inocente. Então as testemunhas, que são muitas vezes testemunhas encomendadas, através de familiares que arrumam os depoimentos, como se todas as pessoas fossem pessoas indoutas e que não tivessem o arsenal de conhecimento não só jurídico, como também de um conhecimento multidisciplinar, para fazer com que o juiz pudesse enxergar a luz, não de modo artificial, mas de um modo real, porque existem duas verdades, sendo esta a verdade forense e a verdade real, mas muitas pessoas
adotam a verdade forense ignorando a verdade real. Mas nós, ultimamente, estamos vivendo uma crise dogmática jurídica caracterizada, sobretudo, por sua complexidade crescente, na medida em que o legislador infraconstitucional coloca a regra ao lado da norma para manipular. Então manipula todo o Congresso, manipulam pessoas, compram depoimentos e muitas vezes a pessoa, por ser uma pessoa frágil, por ser uma pessoa que não tem representatividade, então é colocada como se fosse o verdadeiro bandidão, por não ter um defensor que tenha um conhecimento e saiba como colocar no trilho a marcha processual, as provas descaracterizadas, as provas imprestáveis. Porque essa regra sendo colocada ao lado da norma, a norma perde completamente a sua compleição jurídica. E nisso todo o processo ele passa a ser desequilibrado. E neste desequilíbrio o réu é condenado. Por quê? Por estar ligado a uma abstração dupla da própria sociedade. Então esse desequilíbrio social é que faz com que apareça uma pessoa como ministro para colocar a regra ao lado da norma e manipular quem quer que seja. Ele manipula o rico para soltar o rico e para prender o pobre. Então, o direito do rico é um, o direito do pobre é outro. E nos esquecemos que o direito é um fenômeno social e a sua visualização deve ser de um todo adequada. Conhecer mais a força do direito, o poder do direito, que suas palavras aclarariam muitas coisas aos legisladores em relação à investigação. Uma coisa é verificar, outra coisa é observar. Houve o crime, você verificou o local do crime, alguém falou, o galo cantou, todos sabem o dia e a hora. Resta uma pergunta: qual foi o terreiro? E muitas vezes ninguém sabe o terreiro, mas coloca a pessoa como se fosse a dona do terreiro. Então essa falta de observação é que faz com que muitas pessoas sejam trucidadas por falta do conhecimento técnico. É aí neste ponto nevrálgico. Você verificou, mas existe a diferença entre verificar e observar. Você verificou que houve o crime, tem a convicção de que fulano matou, mas você não observou. Observar é ir além da mera constatação sobre os fatos, complementando os sentidos por meios técnicos. É o que falta, a perícia, onde a interpretação social foram obtidas, selecionadas, houve seletividade e coligidas. De que maneira foi coligida? Ora. A ausência do perfeito conhecimento da lógica em muitos tribunais do júri aponta para um convencimento pobre. Mas por que aponta para o convencimento pobre? Porque falta o perfeito do conhecimento da lógica no que diz respeito justamente à percepção do magistrado, como também do promotor de justiça, como também da autoridade policial que presidiu o competente inquérito este maquiado de arbitrariedade, cerceamento de defesa, preconceito, pré-julgamento. Muitos deles agindo até como inspetor Clouseau da comédia francesa Pantera Cor-de-Rosa, fazendo com que fatos inexistentes passassem a existir, como no passe de mágica. Ora, vamos chamar o Mr. M, vamos chamar o David Copperfield para fazer algum ilusionismo e mudar o estado mental dos senhores jurados. Mas, diante do que consta nas folhas dos autos com relação à perícia, fica de maneira incólume comprovado que houve o vício por parte da autoridade policial. Um vício de perícia, um vício de manipulação. Como é que uma testemunha acusa a pessoa na delegacia, vai na instrução processual, volta a acusar a pessoa, e nesta sessão plenária, diante de todos os que fazem parte do conselho de sentença, que são os senhores juízes de fato, nas reperguntas do promotor de justiça, como também desta defesa técnica, diz:
em alto e bom som que foi ameaçado pelo delegado para dizer que viu. Eu gostaria de dar ênfase, segundo sentido. Foi ameaçado pelo delegado para dizer que viu. E o promotor ameaçou. E este defensor protestou para a cariação, consoante o artigo 342, segundo o artigo 342 do Código Penal. Eu pergunto, mais uma vez, qual foi o comportamento do promotor? Se desequilibrar. Faltou uma inteligência chamada inteligência emocional. Talvez tenha estudado tanto para concurso que se esqueceu de estudar para a vida, não só limitando-se a uma reprodução pálida e sérvil, sem dar vida ao papel, sem se exaurir, para não ficar limitado segundo conceitos, mas a pensar segundo ideias. Se não pensa segundo ideias, fica apenas engessado por um sistema ritualístico e não vai saber como descaracterizar uma prova arguída por esta defesa técnica por faltar-lhe uma coisa muito importante chamada talento. E talento não se compra em supermercado. Talento se adquire através de um conhecimento que abarca a universalidade de todos os objetos culturais, sendo esse o conhecimento não só jurídico como também multidisciplinar. Não havendo nenhuma prova robusta, nenhuma prova cabal, nenhuma prova concreta, não obstante a testemunha que desmascarou nesta audiência, a autoridade policial como um impostor, como um mentiroso, como também a outra testemunha disse que foi persuadida. O Lourival foi persuadida pelo delegado, ameaçada a ter ser preso. E ele também corroborou na instrução e hoje, mesmo sendo ameaçado pelo promotor, ele disse: eu posso ser preso, mas hoje eu vou falar a verdade. Não podia, neste momento, me retirar desta Corte de Justiça, deste egrégio Tribunal do Júri, sem antes discorrer um fato ocorrido em Massachusetts, quando uma pessoa chamada John foi convidado pelo governo norte-americano para participar da Guerra do Vietnã. O seu pai, Sr. Oswald, só o tinha como filho. Naquele momento, o comandante disse: ele tem que ir para a guerra. Ele tem que ir para a guerra. Mas o Sr. Oswald disse: é o único filho que eu tenho, eu não vou deixar ele ir para a guerra, porque é o único diamante que eu tenho na minha vida. Mas ele está requisitado, eu vou ter que levá-lo. Naquele momento, senhores jurados, as lágrimas que verteram na pobre face do Sr. Oswald, ele chorando convulsivamente, agarrado ao filho, e disse: eu não vou deixá-lo ir. Se vocês o levarem, eu não mais o receberei como pai. E, senhores jurados, aquelas lágrimas quentes caídas do pobre rosto daquele pai foram abruptamente tirada pelo comandante que levou John. E ao chegar na guerra do Vietnã, num confronto entre tropas inimigas, uma granada veio e destroçou suas duas pernas. Naquele momento, senhores jurados, não havia um anestésico para minimizar a dor que aquele jovem sentia. Naquele momento ele perdeu suas duas pernas. Mas a maior dor que ele sentia naquele momento foi em pensar que seria rejeitado pelo próprio pai como filho. E quando o comandante o conduziu de volta, quando tocou na campainha para que ele fosse atendido, ele, com o dedo em riste, disse: este não é o meu filho, eu o rejeito como pai.
A dor maior que este jovem sentiu não foi a dor de ter amputado as suas 2 pernas, não foi a dor do problema psicológico que sofreu com a própria guerra, mas foi a dor da rejeição. E a maior dor que o réu sente neste momento não é a dor de estar 2 anos no ergástulo fético, podre, sob condições mínimas de higiene, sofrendo as dores psicológicas como também de cunho físico, que é o ergástulo de uma prisão. Mas a maior dor que ele sente, senhores jurados, é a dor de ser rejeitado como o próprio filho pelo pai que mais amava. E a dor que ele sente hoje, o réu aqui presente, não é a dor de estar neste presídio cumprindo uma pena, mas é a dor de ter a consciência da sua inocência e ser rejeitado como cidadão no seio desta sociedade. Mais uma vez, senhores jurados, peço vênia e peço por sua absolução. Muito obrigado.